Tá. Boa tarde, pessoal. Acho que é apagar a luz ou deixa assim mesmo? Tá de boa, né? Boa tarde, pessoal. Vamos para a nossa sétima aula do curso Introdução à Internet das Coisas. É, Hoje vamos continuar a taxonomia dos nossos atuadores. Vimos na aula passada os sensores químicos, como eles funcionam, quem são os principais sensores químicos. Demos também uma visão geral dos atuadores, né? Falei bem rapidamente de cada um, né? Hoje vamos olhar com mais detalhes e tocar, né? Cada um desses atuadores que estão aqui. Daqui, eu não tenho essas válvulas solenoides, né? Nem esses fios aqui, nem trocador, nem esses pneumáticos, né? Mas dos mais importantes eu trouxe aqui para vocês verem como é que funciona, tocarem, verem como é o circuito de condicionamento, né? O shield que você consegue conectar no Arduino. Então, tudo isso eu trouxe aí para vocês olharem e tocarem. Então, o primeiro dos nossos atuadores mecânicos, né, é chamado os motores DC. Né? Esses motores, eles podem ser com escova ou sem escova. Né? Basicamente, o que esses motores DCs fazem, né? Eles são utilizados normalmente para fazer controle de movimento contínuo. Então, eu dei o exemplo lá, né? Aquele carrinho de controle remoto que você tem em casa. Você, lá dentro tem um motor, um atuador daquilo, né? E ele pode ser do tipo de ímã permanente, ou seja, eu vou ter uma carcaça, que é o que normalmente nós temos nesses motores de carrinho de controle remoto. Eu vou ter dois ímãs, né? Nessa parte aqui de fora, que chamamos de estator. Isso aqui, essa parte aqui de fora, estator. E dentro dele eu vou ter um outro elemento também magnético, que aqui nós chamamos de rotor. Os lápis hoje estão uma benção. Chamamos de rotor. Então, o estator é porque ele é estacionário e o rotor é porque ele roda. Né? Basicamente por conta disso. Mas o que acontece? Como é que ele funciona? Né? Eu tenho um campo magnético aqui, né? Gerado tanto pelo ímã de cima como pelo ímã de baixo. E por meio da variação da corrente que entra aqui, eu gero um campo magnético oscilatório. Então, ora esse campo está sendo repelido, ora ele está atraindo. É como eu tivesse assim, positivo, negativo. O que isso acontece? Eles se atraem, né? Se eu tiver positivo, positivo, o que acontece? Se repelem. Então eu fico colocando positivo embaixo, negativo, negativo, e depois eu fico trocando positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Isso, né, não é só um ímã, são diferentes ímãs que estão ao redor do meu rotor que fica fazendo essa repulsão. Então, toda hora, esse campo magnético que está aqui,
desligou o microfone. No sentido anti-horário, também que eu percebi. Se eu quero que ele rode agora no outro sentido, eu preciso fazer o quê? Trocar. Onde era positivo virar negativo, onde é negativo virar positivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar essa chave, vou abrir essa, né? E abrir essa. Agora eu vou fechar essa chave e essa aqui. Então, o mais vai vir por aqui e vai vir para cá. O menos vai vir para aqui e vai vir para cá. Então, basicamente, eu faço esse chaveamento. Se eu quero que rode para um sentido, eu chaveio essas duas. Se eu quero que rode no sentido, eu chaveio essas duas. Se eu não quero que rode para canto nenhum, eu abro todas. Né? Esse é um circuito chamado circuito ponte H. Ele é muito útil para isso. Por quê? Você utiliza esse circuito para fazer o direcionamento do seu motor, seja ele para frente ou para trás. Né? Como eu mostrei ontem não, na semana passada, um motor DC é esse tipo de motor aqui. Vimos antes. E o circuito de ponte H é esse aqui. Ele vai ter os terminais de controle, né? Onde meu Arduino, minha ESP32 vai mandar o comando de abrir ou de girar no sentido direito ou por sentido, desculpa, no sentido horário ou no sentido anti-horário. E ele vai fazer esse chaveamento aqui por meio desses três terminais, desses quatro terminais. Então ele tem dois terminais aqui. Isso aqui ele pode controlar até dois motores ao mesmo tempo. Consigo controlar dois motores. E ele tem isso aqui. Então eu conecto meus motores aqui. Motor 1, motor 2. E por meio desse circuito eu consigo fazer mudar a direção e o sentido de giro deles. Né? E ele tem esse dissipador em cima, essa plaquinha preta de metal, é justamente por conta dessas chaves aqui, que são transistores. Então esse tipo de chave esquenta pra caramba, porque eu estou passando alta corrente nela. Né? Então ela esquenta muito. Só por curiosidade, esse diodo que está aqui é chamado diodo de roda livre. Se tiver corrente aqui, ele inverte. Só curiosidade mesmo. Esse diodo aí, o que é? Chama diodo de roda livre. Para que ele serve? Para roda livre, a corrente. Literalmente. Então eu consigo fazer essa comutação, que é chamada comutação de potência. Porque é a potência de fato que está sendo comutada, que é a corrente que está indo efetivamente para controlar a direção de sentido de giro do meu motor. Eu consigo controlar a direção, além também de alguns chips já terem um controle de PWM nele, né, dentro do próprio chip, para fazer esse tipo de controle. Então, é um sistema de transistor, né? Ele tem esse chip aqui, é, é um chip que passa alta corrente nele, por isso ele precisa ter esse dissipador aqui, porque ele esquenta, né? Esquenta muito. Então eu consigo conectar aqui. Normalmente é usado em robótica, né? Eu consigo pegar dois motores, né? Um motor para um lado direito, outro motor para o lado esquerdo. Eu conecto nesses dois conectores aqui e consigo conectar a alimentação aqui deles, ou seja, positivo, negativo, e por meio desses pinos que estão aqui eu consigo acionar qual é o sentido de giro, para frente, para trás, e de qual motor eu devo fazer esse sentido de giro. Então esse circuito aqui é bem legal. Vocês já tinham visto um circuito assim com TH? Outro tipo de motor e atuador é os servomotores, né? Ele também utiliza um motor DC,
Porém, diferente desse motor aqui, né, ele tem um sistema de posicionamento em loop fechado. Né? Ele tem uma caixa de engrenagem dentro dele. Né? Para vocês verem. Ele tem uma caixa de engrenagem dentro dele que você utiliza ele para fazer posicionamento e controle de ângulo com precisão. Enquanto esse motor aqui, você vai girar ele 360 graus, né, fazer um giro completo várias e várias vezes. O meu servomotor, ele só faz controle de ângulo de 0 a 180 graus. Né? E ele é muito utilizado para fazer o quê? Braços robóticos. Porque ele tem um controle de ângulo. Por exemplo, quando você vai programar ele, você consegue dizer assim, ao ligar, vai para a posição inicial. Aí ele faz, vai para a posição zero dele. Se eu, dentro dele tem uma biblioteca que eu consigo, dentro dele não, né? Dentro do software, eu consigo, por meio de uma biblioteca, falar qual é o ângulo, né? Utilizando os pulsos que ele dá, né? Então ele dá pequenos pulsos, né? Para fazer o controle de ângulo. Quanto maior o pulso, maior a posição que ele vai dar. Por exemplo, pode falar? Tipo, um pulso de 1 milissegundo. Ele vai para a posição zero. Se eu tiver um pulso de 1,5 milissegundos, ele já vai para a posição 90 graus. Sendo que isso tudo para a gente, usuário, é transparente. Né? Lá colocamos 90 e automaticamente ele dá o pulso e faz esse controle do ângulo. Então ele gira, por exemplo, aqui ele está em zero, ele vai girar até 180 graus. Parece mais, mas não é mais não. Eita, agora eu virei para cá e não volta mais não. Só se der um reset no bicho. Que gosta. Não faça, tá bom? Mas ele é um servo motor. Vocês podem até ver assim a engrenagemzinha dele. E um parâmetro importante nesses servos motores é saber qual é o torque que ele consegue aguentar. Né? Então, quando se vai trabalhar com servos motores, principalmente na robótica, por exemplo, eu tenho um manipulador robótico, assim, uma haste. E eu coloco aqui, ó, meu servo motor. Né? Se eu estou utilizando ele para pendurar ou pegar algo aqui, eu tenho que ter noção que a força que é aplicada aqui, né, para fazer esse torque aqui girar, não é a mesma que é aplicada aqui, né? Temos que lembrar que torque é o quê? Força vezes distância. Então, quanto mais distante tiver o ponto de ação da minha força, maior é o torque. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado quando vai se projetar braços robóticos com relação aos servos, porque esses servos ele tem uma limitação de torque, né? Questão em newtons, né? Com a força que ele está podendo utilizar. Então, ele possui uma caixa de redução, ele possui um potenciômetro de feedback. Então, ele sabe exatamente qual é a posição que está lá. E ele consegue ser manipulado e fazer esse ajuste da posição por meio de pulsos, né? Então, basicamente, o que eu vou ter aqui, um microcontrolador que atua nesse circuito, né? Que é um circuito que já está integrado no meu motor, que eu direciono aqui ao grau que eu quero e ele converte em um pulso equivalente a esse grau, né, de atuação desse motor. É como ele ligasse o motor, aí ele vai monitorando, pô. Chegou na posição, sei lá, 90 graus, 70 graus. Isso aqui é bem, bem interessante. Vai, vai. Já tenham visto um desse? Só primeiras vezes hoje, né? Bom, coisa boa. Outro motor também muito interessante de se trabalhar são os motores de passo. Ele tem um conjunto, ele é bem similar a um motor, a um servomotor, mas ele, diferente do servomotor, ele faz um controle de posição em loop aberto. O servomotor não. O servomotor é um controle de posicionamento em loop fechado. E o que é isso? Por exemplo,
Imagine aqui, eu tenho o meu sistema, né? Loop fechado seria, eu mando um comando, por exemplo, aqui 90 graus. Eu meço é com C cedilha ou com dois S? Eu meço a distância e calculo qual é o erro, né? Entre o valor que eu quero e o valor que está saindo na minha posição, no final. Isso aqui a gente chama de loop fechado. Então, na saída eu tenho uma medição, de fato. Já o servomotor é chamado de sistema de posicionamento em loop aberto. Eu não tenho essa parte de medição aqui, ó, no meu servomotor. Eu mando 90 e confio que vai sair 90. Basicamente é isso. Né? É, e ele, dentro dele, ele utiliza para fazer esse controle um conjunto de ímãs. Né? Ele tem vários e vários ímãs dentro deles, que quando eu faço o acionamento do meu servo motor, o que acontece dentro dele, né, internamente? Eu tenho um conjunto de ímãs, e considero que esses tracinhos aqui são um conjunto de ímãs, certo? Dentro dele. Então aqui eu tenho uma bobina, que também tem um ímã, eu vou botar só dois, norte e sul, né? Vou botar positivo e negativo. O que eu faço? Quando eu mando um comando para o meu servo, eu faço assim, ó, positivo, negativo. O eixo faz isso aqui, ó. O negativo tende a ir para o positivo e o positivo tende a ir para o negativo. Isso internamente. A quantidade de polos que são essas bobinas que tem dentro do meu cérebro é chamado de passo. Chamado de passo. Quanto mais passo tiver, mais ímãs internamente tiver, mais preciso ele é. Não só isso. Existem alguns circuitos que fazem, como eu posso dizer, um ajuste para aumentar a quantidade de passos, gerenciando a quantidade de campo magnético gerado aqui. Por exemplo, eu posso botar aqui negativo, mas aqui também um negativo, e ele ficar aqui um negativo mais fraco, né? Uma menor corrente, ele consegue ficar aqui no meio. Do mesmo jeito aqui um positivo também, e ele consegue ficar no meio. Então eu consigo fragmentar ainda mais os meus passos. Existem circuitos especiais para fazer isso, né? Ó, aqui eu explico, né? Eu tenho um passo, né? Meio passo, half step. Eu vou pegar uma bobina A, uma bobina A linha, né? E quebrar isso. Então eu coloco uma parte na bobina A, uma parte na bobina B', que seria para fazer esse alinhamento do meu motor. Né? Trouxe aqui para vocês também verem como é um motor de passo e esse circuito. Então, ó, para girar ele é super duro. Tenta aí. Pode, pode fazer força, sem medo. Ele é bem, bem duro. Por quê? Ele é cheio de imã dentro. Muitos ímãs. Né? E esse circuitinho que tem aí é esse circuito que faz o controle dos meus ímãs que tem aí dentro dele. E ele consegue fazer esse gerenciamento dos campos magnéticos de maneira individual dentro da própria bobina do meu servo motor, ou do meu motor de passo. Eu acho isso aqui fantástico, isso aqui. De micro-ondas? Boa pergunta, não sei, mas eu acho que é um servo. Motor DC também consegue fazer isso. Esse aí também, mas você precisa controlar melhor onde está cada bobina que ele está passando. Então não é tão efetivo quanto um outro. E esse circuitinho dele é justamente esse circuito aqui que faz o controle dos meus passos, onde ele consegue controlar
o campo magnético de cada ímã que tem ao redor para poder posicionar o meu motor na posição correta. E eu não tenho monitoramento. Então, geralmente, esses motores de passo, ele é loop aberto, mas ele pode vir acompanhado de um sistema de encoder, como vimos na outra aula, para saber a posição dele. Né? É, eles também podem servir como, é, como sensores. Como assim? Eu giro isso aqui e vejo qual é a corrente que está saindo no meu motor. Né? E o nome disso se chama taco gerador. É um gerador ao contrário. Você usa a posição dele para gerar energia e a energia gerada é equivalente à posição com que ele está. Você usa um gerador para medir posição. Beleza. Oi? Conseguiu girar? Conseguiu não? Consegui. Conseguiu não? Vai passar na prova não. A prova vai girar esse motor aí. Quem girar, passa na disciplina. Brincadeira. É porque realmente ele é bem pesadão mesmo. Aí, ó. Ah, esse cabas tão fraco. Não tô comendo arroz com feijão, não. Ah, é o frio, tá bom. É. A gente acaba os motores e começa a entrar agora nos atuadores do tipo solenoide. Esses atuadores eles são bem comuns na indústria, principalmente para fazer controle de fluxo. Eles servem como uma válvula para abrir ou fechar alguma coisa, né? Por exemplo, eu tenho um fluxo, né, uma tubulação, e eu preciso tampar ela. Então, geralmente, pode-se usar aqui uma válvula solenoide que faz que empurra para baixo, né? E qual é o princípio de funcionamento dela? Ela possui uma haste com uma bobina nela. Então, quando eu aplico tensão aqui, eu gero um campo magnético que repele essa bobina e faz com que ela desça ou suba. Então, basicamente é isso aqui, o que acontece com ela. Elas podem ter ou não válvula, podem ter ou não mola de retorno. Então, geralmente elas podem ter aqui uma molinha, né, que quando eu empurro para baixo, quando eu estiver aplicando energia nela, ela está fechada. Quando eu deixo de aplicar energia, ela retorna para a posição inicial. Ela pode ter isso ou não pode ter isso. Elas podem ser do tipo normalmente fechadas, ou seja, que o estado normal de funcionamento dela é fechado e quando eu aplico a energia nela, elas abrem, ou elas podem ser do tipo normalmente aberto, que elas permanecem abertas e quando eu aplico energia, elas fecham. Elas podem ser desses dois tipos. Conseguiu? Passou na disciplina. Parabéns. Então, eu tenho uma indutância magnética, né? Aqui, uma indutância que depende da quantidade de voltas da minha bobina vezes a permeabilidade magnética que essa bobina está submetida. Né? Então, geralmente ela é utilizada para fazer ação linear rápida, ou seja, empurrar ou soltar. E o nível de sinal dela é 0 ou 1. Um, né? Ela é binária. Ou você manda o sinal ou você tira o sinal. E a força magnética equivalente é proporcional ao quadrado da corrente, né, que é utilizado. Então, normalmente, os circuitos de condicionamento elétrico desses tipos de atuadores aqui, eles precisam ter um ganho de corrente para funcionar bem. Se não tiver um ganho de corrente, né, você colocar, ela não vai, exatamente, ela não vai ter força suficiente para atuar. Porque a corrente é baixa,
consequentemente, o campo magnético é baixo, e tendo o campo magnético baixo, ela não consegue ter força de repulsão suficiente para movimentar a bobina. Então, exato. Por exemplo, isso você não vai usar assim, né, no ar. Vai usar uma tubulação com água, com óleo, ou com ar, mas um ar comprimido, né, com alta pressão. Isso aqui é muito comum em usar em ar comprimidos, né, principalmente em atuadores pneumáticos ou hidráulicos, vamos ver mais para frente. Elas servem como mecanismo para liberar ou bloquear o fluido. Elas são bem úteis. Outro atuador que é bem interessante é chamado esses atuadores, são os atuadores térmicos, que são os fios de nitinol. E são fios que eles têm uma contração linear por meio do seu aquecimento. Então, quando ele é aquecido, tá com frio, vem mais para cá, pô. Senão vai congelar ou vai para aqui, para debaixo do ar-condicionado. Coitado, tá se tremendo. Ele é um tipo de material que é chamado material de memória de forma. Acho que já falamos desse material antes. Se abraça aí, fica aí abraçado. Daqui a pouco passa. Então, o que acontece, né, com esse tipo de sensor aqui? Quando ele está em alta temperatura, ele contrai. E ele acaba puxando, né? Quando a temperatura vai voltando a uma temperatura ambiente ou resfriando, ele vai voltando à posição original dele, né? Então, ele vai ter, normalmente, é utilizado para fazer isso, e ele utiliza esse princípio chamado de curva de esterese. Vocês já ouviram falar disso? Curva de esterese. O que é esterese? Esterese é a quantidade de energia armazenada por um material. Por exemplo, quando ele vai aquecendo, ele vai fazendo essa curva aqui, ó, a curva de aquecimento dele, né? Que é a curva de resistência elétrica. Lembra lá, né? A resistência é igual a comprimento, né, sobre A. Então, quanto maior meu comprimento, maior a minha resistência. Quando ele vai voltando para a forma original dele, ele não volta por cima da curva que ele foi, ele volta por aqui por baixo, assim. Essa área aqui no meio é chamado de esterese, que é a quantidade de energia que ele armazenou nesse processo, né, de ir e voltar, né? Então, ele varia essa resistência de maneira linear, né? E é previsível a curva com que ele sobe. Essa curva aqui é bem definida, eu tenho uma função de subida, digamos assim, e tenho bem definida, opa, uma função de descida, f de x. Então, com isso, né, porque eu conheço bem a estrutura do material, eu sei qual é a curva que ele faz para subir e qual é a curva que ele faz para descer. Ou seja, quando ele está esticando ou contraindo. Isso chamamos de esse ato de esticar ou contrair, né? O de contrair chamamos de martensita, né? A estrutura do material, né? De fato. E quando ele está esticando ou quente, o material se comporta como uma austenita. Né? Não precisa decorar isso não, é só curiosidade. Né? Estou falando da estrutura mesmo, da composição química do material, internamente. Então, ele utiliza controle de PWM duplo para fazer isso, né?
porque eu preciso saber qual é a deformação. Então, eu utilizo a variação da minha deformação para fazer isso, né, por meio da lei de Joule, onde eu vou ter a potência é igual a corrente ao quadrado vezes R, né? Então, eu vou ter uma resistência para quando ele está subindo e uma resistência para quando ele está descendo. Então, eu consigo modelar bem o meu sistema conhecendo essas funções. Outro atuador térmico é chamado atuador de cera térmica, que é dentro de um componente ergonomicamente fechado, esse material aqui, ele se expande ou se contrai, liberando ou não a atuação do meu pistão. Né? Por exemplo, eu tenho uma mola, né, que empurra esse pistão. E aqui ele está dentro desse material aqui. Né? Esse material, ao ser aquecido ou resfriado, ele se expande, prendendo, ou se contrai, liberando. Né? Geralmente, esse ato de contrair, de expandir ou contrair, caiu, aí, ou contrair, ele é controlado por meio de resistências aqui. Então, eu esquento essas resistências que atuam no meu material, que expande e trava meu atuador, né? Empurrando ele para frente ou trazendo ele para trás. Outro atuador térmico que eu gosto bastante. Eu tenho ele em casa, mas eu esqueci de colocar. Quer dizer, eu tenho ele em casa, mas eu não sei onde é que ele está. Ele está na minha casa, em algum canto. É a célula de Peltier. Alguém já ouviu falar disso? Célula de Peltier. Ela é bem comum em é, equipamentos para fazer arrefecimento, para deixar, para esfriar alimento. Alguns bebedouros geláguas, ele utiliza esse tipo de célula aqui. E o que ela faz? Ela tem um material especial que, quando eu aplico corrente elétrica aqui, né, um lado esquenta e o outro esfria. Basicamente é isso que acontece. E um fenômeno também interessante dessa célula é o contrário, que quando eu aplico uma diferença de temperatura, ela gera corrente. Ela faz o contrário. Se eu aplicar corrente, um lado esquenta, o outro esfria, quando eu esquento um lado e esfrio o outro, ela gera corrente elétrica. Está errado aqui ela é X. Isso aqui é muito legal mesmo. É um materialzinho cerâmico, assim, parece de fato uma pastilhazinha quadrada. Né? Ela pode ser usada como bomba de calor reversível, né? Ela possui alta precisão. Você pode usar ela para fazer resfriamento. Então, geralmente, o que faz? Pega essas células. A que eu tenho lá em casa é assim. Acho que deve ter uns 3 centímetros por 3 centímetros. Sim. Ela tem um terminal positivo e negativo. Ela consome muita corrente. O que se faz com ela, né? Eu pego ela e coloco aqui em cima dela uma serpentina de cobre. E faço o líquido passar aqui, assim. O líquido sai aqui geladinho, geladinho, geladinho. Em compensação, o outro lado, eu preciso dissipar o calor. Então eu coloco um cooler para ser, ou um dissipador com um cooler para fazer essa dissipação.
porque eu preciso manter sempre a diferença de temperatura do lado gelado com o lado quente. É bem legal, bem interessante. Eu usei essa célula de Peltier para construir uma estufa para planta. Foi o meu projeto de informática industrial. Construir uma estufa. Ou aquecer ou esfriar. Aí o que eu usei, né? E ela funciona bem parecido com um motor. Se eu colocar aqui positivo, negativo, um lado esquenta, né? O outro esfria. Se eu trocar, o lado que antes estava esquentando esfria e o outro esquenta. Então, vocês já viram o que eu usei para controlar isso. O que eu usei para controlar isso? Ponto H. Entendeu? Então eu tinha lá uma estufa que eu construí. Aqui eu tinha um cooler aqui e um cooler aqui. Com um dissipador desse de computador. Eu peguei um dissipador de computador, dois iguais e coloquei um no outro assim. E no meio a célula de Peltier, aqui no meio. E aqui eu tinha um medidor de temperatura. O que eu fazia? Controlava a corrente da minha célula de Peltier, controlava a velocidade de rotação para jogar mais ou menos ar aqui dentro. E aqui eu fazia o controle, utilizava essas duas variáveis aqui para fazer o controle de temperatura. O meu DHT11. Então, eu ficava controlando esses dois aqui, monitorando a minha temperatura dentro, né? Para fazer esse controle. E era muito legal, porque se eu via que estava esfriando muito aqui, eu ia lá com o meu circuito de ponto H, invertia aqui e começava a esquentar dentro. Então isso era bem legal fazer esse controle assim. O ponto H não só serve para controlar motor, mas pode servir para controlar esse tipo de sistema aqui também. E aqui ele exige uma corrente alta, como o motor exige, né? E você precisa, e ele tem essa, como é característica assim, física construtiva, que ao alterar os polos dele, você também altera qual face da célula esquenta ou esfria. Isso aqui é bem interessante. Eu vou procurar para trazer para vocês na próxima aula. Deve estar em alguma caixa no submundo lá. Outros atuadores também são esses atuadores térmicos, né? Já falei antes, onde eu tenho uma. Desculpa, aqui tá errado, não é atuador térmico, aqui é atuador pneumático, onde eu vou ter pistões, né? E aqui eu vou ter entrada e saída de óleo. Então, eu vou ter óleo pressurizado, né, no meu pistão. Aqui, óleo pressurizado. E aqui também. Eu posso adicionar, né, aqui eu tenho o meu êmbolo, né, eu posso adicionar, fazer esse controle de óleo, né, por meio de um válvula solenoide aqui, abrindo ou fechando essa válvula. Então, eu coloco mais óleo ou tiro o óleo, né, fazendo com que a minha válvula, o meu pistão hidráulico, ele se estenda ou se retraia a depender da quantidade de óleo que tem aqui, né? Então, a pressão, o fenômeno físico que move isso aqui é a pressão. E ele é controlado por meio da vazão sobre a vazão do fluido dividido pela área do pistão, né? E esse controle aqui, ele geralmente é feito por meio de uma válvula, onde eu abro e fecho essas entradas. Ele pode ser desse tipo aqui,
ou pode ser desse outro tipo aqui, onde eu tenho duas câmaras, né? E tenho essa bobina solenoide que faz o controle de entrar ou sair óleo, né? Ou, ódio não, óleo. Aqui eu tenho um tanque de óleo dele. Do mesmo jeito, ali, um pistão hidráulico, né? Aqui com pistão pneumático. Ao invés de eu utilizar óleo, eu utilizo aqui ar comprimido. E é o mesmo, exatamente o mesmo princípio, né? Eles têm esse controlador aqui, ele é bem comum, essas válvulas solenoides aqui. Essas válvulas solenoides, eles são colocadas nas entradas para fazer esse controle se entra ou se sai ar. Ou entra e sai ar, né? Pode ser os dois ao mesmo tempo, para falar a verdade. E tem os nossos atuadores sonoros, que são os buzzers, né? Geralmente a gente é o mais comum de todos, né? Antigamente os computadores vinham com um, um, um buzzerzinho, né? Você ligava ali. Hoje em dia já não vem mais com isso, perdeu a graça. Mas antigamente tinha esses buzzers. Trouxe aqui para vocês verem. Cadê, meu Deus? Eu deixei na outra. Mas basicamente são é, alto-falantes, né? Um pequeno alto-falante que faz esse barulho, né? E geralmente é um barulho específico para isso. Em alguns casos, alguns dispositivos, há alguns alto-falantes mais otimizados chamados de ele utiliza um alto-falante real, como a gente usa em som, e ele tem um circuito de condicionamento para fazer sintetização de voz. Ele consegue fazer essa conversão. Então, geralmente é usado para aqueles assistentes pessoal de casa, né? Ele usa para fazer essa sintetização de voz. Mas basicamente ele serve de alerta sonoro. Não lembro, tenho certeza que eu tenho colocado aqui em algum. É. E o próximo é os atuadores visuais, né? Então, temos, por exemplo, os LEDs RGB. Não sei se vocês já viram, né, desse aqui. Você consegue controlar qual é a cor dele. Temos os displays matriciais, né, que são esses aqui. Geralmente você controla de fato como fosse uma matriz, né? Se você colocar aqui positivo, negativo, você consegue controlar. Pode, se quiser tirar para ver. E também tem esses displays, que são os displays que você consegue utilizar para fazer esse controle, né? Mostrar para o usuário, né? Às vezes você coloca um sistema IoT, coloca um visorzinho desse, LCD, você consegue fazer o controle. Nesse caso aqui, esse display ele está com um módulo I2C de comunicação. Então, ao invés de eu utilizar todos esses pinos aqui para fazer o controle, eu utilizo um módulo I2C de comunicação, onde eu passo negativo, positivo e os dois cabos do módulo I2C para fazer essa comunicação. Então, esse tipo de display ele é bem útil. O display. Como eu tinha prometido, eu trouxe para vocês verem um LDR. Um LDR. Isso é um resistor, né? Variável com a luz.